Olá, aqui é Adriele Sonagli, tudo bem contigo? Hoje eu vim falar sobre as pronúncias mais difíceis do espanhol para os falantes da língua portuguesa em geral. Tipo assim, eu já tenho vídeo, live e tudo falando do alfabeto, das pronúncias das letras nas palavras, tudo isso em detalhes. Então hoje eu vou só dar uma pincelada maior nas pronúncias que eu acho as mais chatinhas pra gente e depois tu pode procurar aqui no canal que tem vídeos específicos sobre cada pronúncia, sobre as pronúncias em geral, deixo aqui nos cards também vídeos para te ajudar e tudo mais. Beleza? Começando por 3 letrinhas que não são um bicho de 7 cabeças, porém a gente acaba errando e com isso já nos entregamos que somos brasileiros, o que não é um problema, mas se tu queres pronunciar mais como um nativo, né? Eu quero te lembrar que a letra A ela é mais aberta, a Alemanha não tem esse né? E o E e o O normalmente são mais fechados, então se diz colegio e não colégio, história e não história. Feito? Tem também a pronúncia do Z e do C, no caso do C seguido de I e de E, lá na Espanha, que quem quer fazer o sotaque da Espanha já complica um pouquinho. Na América, o som de S, de Z e de C seguido de I e de E é tudo a mesma coisa, é muito fácil, né? Caça, zorro, cereza, é tudo muito fácil. Mas na Espanha eles têm aquele som que é que nem o TH desvozeado aí do inglês, né? Então, língua entre os dentes, e aí fala cereza, zorro, né? Então tem esse sonzinho diferente, tu não és obrigado a fazer, claro. Se tu não tens super interesse em fazer o sotaque da Espanha, eu até sugiro que tu não faças, porque é um som um pouquinho mais chatinho do que fazer o som de s normal, né? E além disso, tu precisa saber exatamente como as palavras são escritas, né? Claro que é bom a gente saber de toda forma, mas digamos que tu não saibas se é com S, se é com Z, se é com C ou o quê. Tu vais fazer esse S e vai dar tudo certo. Já para fazer esse som do C e do Z, esse tipo da Espanha, tu tens que saber que a palavra ali é escrita com Z ou com C, porque senão tu pode fazer esse som no S, que não é o caso, e por aí vai. Temos também a pronúncia do B e do V, né, do E e do UB, que assim, tem nativos que vão pronunciar tudo mais com som de B ou mais com som de V, então tem gente que fala avogado, vaca, tipo tudo com som de V, então isso não é um grande problema. O mais chatinho é para quem tenta fazer a pronúncia que a maioria dos nativos eu vejo que fazem, né? Que é aquele, digamos que intermediário entre V e B, né? Ou como se tu fosse tentar fazer um B sem pressionar os lábios, deixar mais soltinho, mais abertinho, né? Quase aberto. Então vai ficar uma coisa assim, vaca, avogado, né? Esse som, e aí a pessoa acaba fazendo o V e o B com esse som. Né? Então, mas também não é um bicho de 7 cabeças, mas lembra, tem esse som de ok? Pratica aí que vai saindo. Temos o som do D e do T, que também não é um som difícil, principalmente para quem tem um sotaque no português que acaba falando esse D e T suave, mas que a gente tem que cuidar para não fazer tipo os T de Diego, tia, dia, né? Não, é dia, tia, Diego, usted, né? É bem suave o D e o T, então lembra disso. Temos também o S aspirado, já tem um vídeo, deixa aqui nos cards do S aspirado. É um outro som que as pessoas ficam às vezes, né, preocupadas, mas tu não és obrigado a fazer. Por exemplo, eu tenho uma frase, ¿qué estás haciendo? Claro que tu podes emendar, mas tu podes falar tipo, ¿qué estás haciendo? Tudo com som de S, o S sempre forte em espanhol. Mas, se tu fizeres o S aspirado, tu vais dizer algo tipo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Né? Fica esse sonzinho aspirado, é um S que parece o som de R, às vezes o S é cortado nas palavras, então tem essa questão, mas tu não és obrigado a fazer esse som. Então, se for saindo no automático, tipo, né, por exemplo, eu, quando estava na Argentina, acabava ouvindo isso e acabou ficando automático para mim. Não que eu tivesse a intenção de fazer esse som. Hoje, muitas vezes, eu uso S aspirado porque virou automático. Mas não te preocupa, se tu achas difícil ou não queres fazer, tranquilão. Mas então, ¿qué estás haciendo? Te estoy esperando. Te estoy esperando. Então tem esse, né, que é o S aspirado. O G e J é um outro som que às vezes a gente fica com medo, né? É esse som, não tem dificuldade. Tudo bem que tem nativos que às vezes fazem mais, às vezes mais forte ou fraco, mais pra cima, mais pra baixo o som, mas é tudo ali na garganta. Então assim, basicamente, é o som do nosso R em começo de palavra, tipo rato, rabiscar, rabiscar. Esse R nosso português, que é o nosso R forte, é o som do J em espanhol em qualquer situação e do G seguido de I e de E, porque se for GA é GA, GU é GO, GU é GU, né? Então, esse som não tem grandes problemas, né? Rojo, jerga e assim vai.
gentil, né, com o G. Mas o que às vezes dificulta é tipo se eu tenho, por exemplo, ella es pelirroja, aí junta um R forte com um J, uma coisa assim, todos esses sons difíceis juntos, aí parece que fica mais difícil. Mas não é o fim do mundo, tá? O L é bem pronunciado, bem articulado, então eu não falo Colômbia, eu falo Colômbia. Esses detalhezinhos tu quase não notas. Porém, se eu tenho a palavra pastel, papel, eu não posso fazer no final da palavra esse som que nem a gente faz com som de U. Pastel, coronel, Manuel, não, é Manuel, né? Pastel. Tem que pronunciar bem esse L ali, né? O N, ele é bem pronunciado, tá? Então eu tenho no final de uma palavra, não vou falar nación, coração, esse som do português, não. Nación, coração, né? Tudo bem pronunciado o N. Posso usar para emendar palavras, en el almuerzo, por exemplo, e assim vai. O R, né, que é um dos mais temidos do espanhol, a gente tem o R fraco, que é r, carinho, aroma, né? Bem tranquilão. O que complica é o R no começo de palavra, às vezes no final que eles puxam mais também, e o R, os dois R's e tal, que é o R forte que a gente chama, né? Então, nesse caso, eu tenho que vibrar, eu tenho que botar a língua no céu da boca, e a ponta da língua tá quase aqui na frente nos dentes. Né? Vibra bem. É como se fosse fazer o R fraco, né? Tipo aroma, só que vai vibrar mais. Ao invés de falar aroma, eu falo aroma. Aroma, tipo, vou puxando, vou tremendo aí a língua mais no céu da boca, certo? Treina bastante, já tem vídeo aqui no canal, com exercício, com tudo sobre o R, então depois procura lá. Algumas pessoas têm dúvida em relação ao X, né? 3 pontos principais. O primeiro, lembra que no começo de palavra ele tem o som de S, e o S é sempre forte em espanhol, então tipo xilófono, né? Xenofobia, S, som de S, beleza. Aí a gente tem, por exemplo, a palavra México, que é uma das dúvidas das pessoas, tipo, por que tem o som de J? Porque antigamente se escrevia com J, hoje não, mas ainda mantém-se essa pronúncia. Algumas pessoas, inclusive, ainda escrevem com J. Só por isso, tá? É uma exceção. Mas o X no meio de palavra, ele tem o som de X, tá? Então, que nem no português eu vou falar sexo, por exemplo. Sexo, esse X aí. É a mesma coisa no espanhol. Então, eu vou falar, por exemplo, exquisito. O que eu vejo é que tem alguns brasileiros, enfim, falantes do português, que acabam falando exquisito. Não sei por quê. Mas é x e não quisque, né? Tipo, sei lá. É exquisito. Tem nativos, inclusive, que na rapidez ali acabam falando som de S, exquisito. Vocês vão ver. Vão ouvir e vão dizer que a professora tá louca que falou que era x. Mas a regra geral é que é x, né? A maioria faz assim, exquisito, extrañar e assim vai. Outra pronúncia que dá um medinho aí, dá um negócio nos brasileiros é a pronúncia dos dois L's e do Y, do dígrafo doble L e da letra G. No geral, a maioria dos nativos pronuncia da mesma forma as duas coisas, tá? O dígrafo e a letra I e Y. Porém, tem situação que, por exemplo, os dois L's são pronunciados como um LH, e aí, no caso, no Y não vão pronunciar assim, vão pronunciar, de repente, de uma maneira meio suave, mas não som de tipo do nosso LH do português. Mas são pouquíssimos lugares, tipo, da Espanha, não é toda a Espanha, enfim, que pronuncia assim. Vamos pensar na regra geral, na maioria dos lugares pronunciam da mesma forma os dois, ou muito parecido. E aí, tu tens a possibilidade de fazer deixa eu usar uma palavra aqui com Y e uma com dois L's, tá? Como é que a pessoa vai falar? Ou ela vai falar, por exemplo, yo, llave, yo, llave, yo, llave, yo, chave, yo, llave. Então, assim, tem variações, certo? Mais suave, mais forte, mais chiado. E aí eles acabam pronunciando todas as palavras que tem a letra Y ou o dígrafo, dois L's ali, né? Da mesma forma. Então, a minha dica é, pega esse som que tu prefere, o som que tu preferes aí, faz sempre o mesmo e, né, no geral, não fica mudando de palavra para palavra. Às vezes eu tô a fim de fazer o som de o chiado, às vezes o outro, que aí tu mesmo vai se confundir e vai acabar parecendo que é difícil, mas não é. Bom, eles têm também a letra ñ e o dígrafo aí CH, né, o che,
que não são difíceis, né? Mas é bom comentar que a letra N tem o som do nosso NH do português, como por exemplo carinho, fácil, e o CH é que nem o TCH do português, tipo tchau, cachorro, também é bem fácil, né? E é isso, só essas pronúncias que a gente fica com medo e é complicadinho e tal. Mas nada grave, né? Espero que a dica tenha sido útil. Depois, que eu disse, procura que tem outros vídeos e tudo mais, né? Tem exercício de pronúncia aqui no canal, tem um monte de coisa, então tudo isso vai te ajudar bastante. Eu espero que tenhas gostado do vídeo, que tenha sido útil. Deixa um me gusta se tu gostaste, me conta nos comentários que outras dificuldades tu tens de espanhol, que assuntos tu queres que eu trate em futuros vídeos, e eu vou trazendo tudo que eu posso assim que eu posso. Te inscreve aqui no canal se tu ainda não tá inscrito, nos segue lá no Insta Espanhol de Verdade e nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto, tchau!